Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a transformar essa caixa de papelão nessa linda caixa organizadora. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Então, para começar, antes de fazer a forração, eu vou passar a fita crepe aqui nela toda, né? Já tirei as abas para ficar um acabamento melhor. Ok? Além de colocar a fita aqui na borda, eu vou passar em todas as emendas também. Pronto, olha, já passei a fita aqui em todas as partes da caixa, tá vendo? Ó, essa caixa que eu escolhi, ela é bem reforçada, bem durinha, vai ficar um trabalho super bacana. E aqui para fazer a forração agora, a parte de dentro, eu tirei as medidas no papel duplex, olha. Essa daqui vai ser a parte interna. Lembrando que a parte interna é uma medida e a parte externa é outra medida, tá? Então eu peguei essa aba desses dois lados, aqui e o fundo. Fiz tudo aqui, ó, no papel. Não vou passar medida pra vocês porque a minha caixa é um tamanho e de repente a de vocês é outra. Mas esse é o método que eu vou usar. E agora eu vou passar isso tudo pro tecido, tá certo? Para fazer a parte interna, eu escolhi esse tecido liso e para fazer a parte externa, já deixei aqui também cortado, eu escolhi esse tecido estampado. E para fazer a colagem, eu vou usar a cola branca PVA extra para artesanato, tá, gente? Pode ser a marca que vocês quiserem usar. Então eu já forrei as 5 partes, né, interna aqui, que é a aba menor, as abas maiores e o fundo. Essa aba menor eu deixei sobra de todos os lados, só que essa aba menor eu vou virar essas 3 partes, certo? E vou deixar sobrando somente a parte do fundo, vou fazer isso nas 2 laterais menores, ok?
Já colei as duas abas menores. Agora, essa aba maior, gente, eu vou deixar esses 3 espaços solto e só vou passar a cola nessa parte aqui, tá bom? Essa aqui é a parte do fundo, então a parte do fundo eu vou virar todas as abas pra dentro, porque ela vai ficar só pra fechar, né? Então não precisa deixar sobra nenhuma. Então pronto, gente, olha, já colei aqui a parte interna da caixa, deixando as sobras, né, como eu falei pra vocês, e depois eu explico pra vocês como que eu vou utilizar essa sobra. E agora eu vou fazer a parte externa, que é a parte estampada. Já estiquei aqui o meu tecido e agora eu vou começar a colagem. Então, gente, depois da colagem aqui, ó, essas duas abas menores, as laterais menores, eu só vou colar aqui, ó, essas duas abas. A parte de cima e a de baixo eu vou deixar solta. A parte do fundo eu vou fechar ela toda, ó, já fiz o recorte aqui. E as abas maiores eu não vou colar nada, ela vai ficar toda assim, tá bom? Depois na montagem vocês vão entender melhor como que é o processo. Então vamos lá. Então agora vamos para a parte da montagem. Aqui já está pronto, ó, o meu fundo, as abas menores e as maiores. Eu vou começar pelas maiores, então eu vou aplicar a cola aqui. E vou pegar essa aba maior e colocar aqui. Então fixa bem aqui e agora eu vou colar essas duas partes e a parte de dentro.
Então sempre aqui nessas quinas aqui eu vou colocar o pregador para auxiliar enquanto vai secando aqui, né? Ficar fixo essa parte. Tá vendo? Aí essa parte aqui eu vou virar só no final, por enquanto ela vai ficar solta. Eu vou fazer esse mesmo processo desse outro lado. E olha só como tá ficando, tá vendo a parte externa, né? Agora eu vou tirar o pregador aqui e vou colar essa aba menor que eu fiz, certo? Então aqui nessa parte eu vou colocar a fita crepe só para segurar, para auxiliar na secagem, né? Enquanto eu vou fazendo as outras partes. A mesma coisa, agora eu vou passar a cola e virar essa aba para dentro. Pronto, olha, já colei as 4 partes, vou deixar com essa fita aqui, o ideal é deixar secar de um dia para o outro, tá, gente? E agora eu vou virar aqui e fazer a parte do fundo. Pronto, ó, virei todas as abas. Agora eu vou pegar aquela parte que eu forrei do fundo e vou colar aqui, ok? Pronto, forrado a parte externa. Agora eu vou para a parte interna. Então, para começar a parte interna, eu vou pegar a aba maior, que é essa que está com os fundos soltos, e vou colar aqui na parte de dentro. Olha, tá vendo, gente, as sobras? Ó, as sobras vão ficar soltas, vai colar nessa parede aqui, ó, pra ficar com o acabamento certinho. Então, vou virar do outro lado e fazer a mesma coisa, colar a aba maior. Pronto, olha, já colei as 2 abas maiores, agora eu vou colar essa aba menor aqui, que é a parte que eu deixei só a de baixo solta, certo? Pronto, olha, já colei essa parte aqui, agora eu vou colar a outra.
Pronto, agora eu vou colocar os pregadores aqui nas laterais, né, para fixar a cola. Pronto, já coloquei os pregadores, olha só. Agora eu vou colocar o fundo. Pronto, pessoal, olha só, a caixa já tá seca, já tirei os pregadores, olha o acabamento como fica por dentro, bem certinho. Por isso que eu falei para deixar aquelas abas, né, para poder colocar aqui, encaixar e dar um acabamento perfeito. Agora eu vou para a tampa. No vídeo anterior eu fiz a caixa organizadora sem a tampa e nos comentários o pessoal perguntou como fazer a tampa, então eu vou explicar para vocês. Aqui eu fiz o quê? Eu tirei a medida da minha caixa pronta, né? Porque como eu coloco 2 camadas de tecido, dá uma diferença, então eu tenho que esperar ela ficar pronta. Deixo mais ou menos meio centímetro de cada lado maior, né? E essa é a medida da minha tampa. Eu não sei qual vai ser o tamanho da sua caixa, então você faz de acordo com o tamanho da sua caixa. Aqui, as abas, eu vou deixar 5 centímetros, tá? Aí eu fiz uma de cada parte. Daqui e de todo o entorno dela. E agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer a montagem. Então aqui eu vou pegar o meu tecido e é isso aqui, gente, que eu vou fazer. Vou colar todas as partes que eu cortei da tampa nesse tecido. Aqui eu vou fazer o corte para poder virar para dentro. Então eu fiz esses cortes aqui, gente, olha, para facilitar na hora de virar, né, e ficar um acabamento melhor. Então pronto, olha, colei, ficou dessa forma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui nessa parte e vou colocar o tecido liso por cima, ok? Vou fazer os mesmos cortes que eu fiz do lado anterior para facilitar na hora da dobragem. Gente, nessa parte aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu já deixei as 3 laterais com a aba virada e colada, deixei só uma aqui para mostrar para vocês como que eu faço. Então essa parte aqui da sobra, né, que eu cortei e deixei aqui sobrando, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola. Vou passar a cola aqui nessa abinha. Vou dobrar ela e colocar para dentro. Ó, tá vendo? Vou fazer isso desse lado e desse também. Então, eu viro e colo aqui, tá vendo? Aí agora, essa abinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar a cola. E vou virar ela pra dentro.
Pronto, já fiz aqui a virada das abas, né? Depois de seco, vocês vão fazer o quê? Vai virar aqui, ó, pra dar a marca, né? Que a gente já deixou cortado. E agora eu vou colar cada abinha dessa aqui com a cola universal. Ó, coloquei a cola universal, agora eu vou colocar fita crepe pra dar uma segurada aqui até a cola secar. E agora eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Tampa pronta. E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje. Olha só, gente, como ficou linda essas caixas. Como eu falei pra vocês, quando eu vou na loja eu fico doida com aquelas estampas. Note que eu fiz cada uma de uma estampa diferente. Tô pensando em fazer um jogo com 3 caixas. Coloca aí nos comentários qual foi a estampa que vocês mais gostaram. Eu particularmente gostei de todas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!